Ora, muito boa tarde e bem-vindos a mais uma edição do Jogo na Mesa. Connosco em estúdio para comentar a atualidade desportiva temos Telmo Monteiro do Porto, Daniel Monteiro do Sporting e Rui Bahia do Benfica. Aproveito já para desejar um bom ano ao painel e a todos os que nos ouvem. Comecemos então pelo Jogo do Porto, na segunda-feira passada, para a jornada 16, que defrontou em casa o último classificado, o AVS. Como esperado, um AVS muito atrás e um Porto muito ofensivo, em particular pelo lado esquerdo, através de PP, que esteve a um bom nível. Telmo, resultado final 2-0, Bicho de Samu e um jogo competente da turma de Farioli. Que análise fazes a este encontro do Futebol Clube do Porto? Bom, boa noite, ouvintes da Rádio Altitude, na antena e nas plataformas digitais. Boa noite aqui, caros colegas comentadores, e também a ti, Pedro. A análise foi uma primeira parte com um resultado 0-0. Ora bem, o Aves, último classificado, eu tinha dito aqui a segunda-feira passada que previa um jogo difícil, e previa um jogo difícil porque antevia que o Aves ia jogar muito fechado no Dragão. Não se iria expor. O Chaves jogou com uma linha à frente do guarda-redes de 5 defesas e uma linha de meio campo com 4 médios, com as linhas muito juntas, e o Porto teve muita dificuldade em jogar entre linhas, não teve espaços na primeira parte, e o Porto também estava a fazer a movimentação de bola muito lenta. Portanto, foi uma primeira parte bastante difícil para o Porto. O Chaves mesmo muito fechado. O Aves muito fechado, e o resultado ao intervalo justificava-se, até porque as oportunidades do Porto tinham sido escassas ou nenhumas mesmo. Na segunda parte acontece o golo a abrir, que previa-se que desbloqueasse o jogo. No entanto, a tranquilidade só chegou por volta do minuto 80, 84, salvo erro, é que chegou com um penalti bem assinalado. 64. Um penalti bem assinalado. Portanto, uma vitória que acabou por ser normal. Agora, o Porto teve muitas dificuldades. É isto que eu tenho aqui a dizer. Daniel, o Porto no jogo competente contra o adversário muito fechado, que demorou a conseguir desbloquear o jogo. Boa noite a todos, um bom ano. Sim, foi um jogo assim, sem grande história, apesar de, quer dizer, estas equipas pequenas lutam com as armas que têm. O AVS é provavelmente a equipa mais fraca do campeonato. Ali o esteio da defesa é um veteraníssimo de 36 anos, porque não há realmente quem tenha mais qualidade, e é uma equipa bastante fraca, que tem sido batida. O Sporting foram uns 6-0, e porque não tem argumentos para mais, e quando não há argumentos... Sim, o AVS que tem neste momento 4 pontos no campeonato. Pois, quando não tem argumentos para mais, tentam fechar-se, evitar retardar ao máximo o golo, e conseguiram na primeira parte, quando fizeram um único remate, e o resto foi só o Porto a tentar ter produção ofensiva. E na segunda parte, assim que sofreram o golo, reagiram um pouco, como sempre acontece neste tipo de jogos. Eles estão fechados até aguentar, depois levarem um golo, abrem um bocadinho, mas não tinham qualquer chance de fazer frente ao Porto, e é um resultado natural, é um resultado justo e normal. Rui, nunca acreditaste na perca de pontos por parte do Porto neste jogo? Ora então, muito boa noite primeiro aos presentes e aos nossos ouvintes. Desejar um bom ano 2026. Eu nunca acreditei, nem se acreditaria numa coisa destas. Aqui o Telmo é que tem vindo a ser coerente, vê a equipa dele a jogar muito pouco, e ele então tenta valorizar os adversários. E isto não é só, é que o Porto joga mesmo muito pouco, porque foi uma primeira parte deprimente. O Porto teve de 2 remates, até teve lá pode-se dizer uma oportunidade, mas é muito pouco para um Aves que, como se vê, tem 4 pontos e viu-se até em casa, perdeu com o Moreirense. E depois tem, logo ao início da segunda parte, tem um golo que vem mesmo a calhar no início da segunda parte. Mas há aqui um lance que eu digo, e para mim
vou dizê-lo, há um penalti do Martins Fernandes nas costas do jogador do Aves, em que depois se vem dizer que jogou com a cabeça. Jogou com a cabeça depois de efetivamente ter entrado em contacto com o jogador nas costas e pôr a cabeça para a frente. E vem o penalti que é daqueles lances que antigamente, hoje em dia já não se vê muito a questão do pé em riste. Vamos lá ver a que altura é que está o pé para ser o pé em riste e de sola. Efetivamente o jogador do Aves depois toca no pé do jogador, mas é totalmente nos pitons. Portanto, já quase se esqueceu, porque antigamente qualquer coisinha de pé no ar, eu não sei se vocês se lembram, pitava sempre pé em riste. Agora praticamente já não vejo uma falta dessas a ser apitada. Eu creio que ali não foi pé em riste, foi como o jogador do Porto ganhou posição em relação à bola e depois o jogador de Santa Clara vai lá com o pé todo no ar e o jogador do Porto toca na bola. Pronto, Zé, desculpa, aceito. Porque também acho que é um lance que tem duas interpretações. Portanto, podemos considerar que é o defesa que pontapé é o pé do avançado, bem, mas é da como, maneira, como pode-se considerar que é o avançado que coloca o pé de cima para baixo, portanto, e que coloca em risco o... Eu acho que aqui a questão só se pôs porque ele tocou na bola. Interpretado das duas formas. Exatamente, aí é que está a situação. Mas é o que eu estou a dizer. Acho que esta agora virou-se mais para a intensidade. Para as mãos e para o contacto. Agora, porque os pés em risco, antigamente era raro o jogo em que não houvesse falta de pé em risco. Mas houve ontem uma, agora já não se liga muito. E portanto o Porto faz ali o golo 2-0 naquela altura e o jogo acabou completamente, até porque o Aves não fez um remate à baliza, acho eu, na segunda parte. Fez um, foi de mansinho. Portanto, era uma vitória que eu já esperava e não esperaria outra coisa. O Telmo é que efetivamente ele lá terá alguma razão para andar a valorizar este... É sempre difícil. Estas equipas que estão no fundo da tabela dificultam sempre muito. Exatamente. É verdade, Rui. Isto, e vamos ver agora na segunda volta como vai ser. Há campos muito difíceis para se jogar. Já a jornada 17, a jornada que fechava a primeira volta do campeonato, abriu com o jogo do Sporting em Barcelos frente ao Gil Vicente César Peixoto. Um jogo que se antevia complicado e que acabou mesmo por se confirmar. Gil Vicente entrou sem medo e defrontou o Sporting cara a cara, estando durante grande parte do encontro por cima em níveis qualitativos. Sporting marca contra a corrente do jogo, ao minuto 45, após um passe de Quaresma para Luís Soares, e podia ter feito o segundo nas diversas oportunidades que teve nos primeiros 10 minutos da segunda parte, mas depois disso basicamente só deu Gil Vicente e o Sporting só conseguia mesmo atacar através de bolas longas saindo dos centrais. Depois da expulsão de Gonçalo Inácio, o Sporting acabaria mesmo por sofrer aos 87 minutos e o encontro acabou empatado a uma bola. Daniel, um Sporting que nunca conseguiu lidar com a pressão dos gilistas, principalmente na segunda parte, e aqueles cruzamentos aos segundo postos foram um pesadelo. O que é que faltou aqui ao Sporting? São falhas defensivas, foi o Rui Borges que não conseguiu ler o encontro. Ainda não ao nível que aconteceu no ano passado, mas já perto, tem sido fustigado por lesões, ausências, castigos, é cana, é tudo e mais alguma coisa. O ano passado foi assim uma coisa um bocado a roçar o absurdo, este ano não tanto ainda, mas já tem penalizado. Quer dizer, contra o Vitória, contra o Rio Ave, não se notou porque, e dou mérito ao Rui Borges, conseguiu pôr a equipa a carburar, apesar das ausências que teve, e construiu vitórias tranquilas, sólidas, mas também tinha um pouco este receio, esta expectativa que se confirmou, que mais cedo ou mais tarde as ausências iriam fazer-se notar, porque qualquer equipa que tenha jogadores, quase todos eles potenciais titulares ou titulares habituais, que estão impedidos de dar o contributo à equipa, qualquer equipa se ressente. O Gil Vicente soube aproveitar isto, porque, quer dizer, menos disponíveis, a rotação também é menor, o desgaste também é maior. E o Gil Vicente teve o mérito de saber jogar em alta rotação, de saber jogar com uma pressão muito alta para não deixar sair, não deixar construir jogo. O Sporting teve dificuldades nesse aspecto de conseguir sair, porque eles bloqueavam muito bem as linhas de passe e a pressão era logo ali na entrada da área do Sporting.
O golo, sim, foi contra a corrente. O golo é contra a corrente, mas contra a corrente também no aspecto que, ok, a partir do momento em que não se consegue fazer a saída curta, a construção de jogo de pé para pé, a solução é lançar bolas, porque também o próprio Gil Vicente estava mais subido e isso foi bem aproveitado. É um grande passo do Quaresma, é uma excelente execução do Soares contra a corrente do jogo, mas o Sporting pode ali respirar um pouco porque chega à vantagem. A segunda parte já foi, em termos de números e posse de bola e tudo isso, foi bastante mais repartida, e o momento do jogo provavelmente até o falhanço do 2-0 por parte do Soares, que só tinha que escolher, perguntar ao jogador, ao guarda-redes, queres deste lado ou queres deste, e pronto, é um velho clássico daquele que dizíamos que até eu com a minha barriguinha chegava lá e encostava, e seria um lance que praticamente matava o jogo. Pois neste ponto, o que se começou a notar, além do desgaste, é que começou-se a notar o banco que o Sporting tinha, porque tinha um banco que, tirando ali o Morita, o Alisson, pouco mais havia ali para fazer entrar o Kocharazvili. O resto eram miúdos e notou-se que o Rui Borges também quis adiar as substituições, quis retardar um pouco, porque sabia que o que tinha no banco não tinha o mesmo nível do que tinha a jogar. Ironia das ironias, logo depois das substituições, logo a seguir o Gonçalo Inácio é expulso. Já me vou referir à expulsão, mas o Gil Vicente soube aproveitar esses cruzamentos ao segundo poste, principalmente a partir do lado direito do seu ataque, que pingavam em zonas muito, muito perigosas. O Rui Silva foi um gigante e conseguiu ir adiando o empate com excelentes defesas, ainda adiou a reviravolta, ainda conseguiu impedir a reviravolta depois num lance do Joelson, que o Fresneda teve assim uma paragem de cérebro. O Fresneda é um jogador que eu aprecio bastante e acho que tem muitas qualidades. Neste jogo não teve feliz, tanto no golo, que julgo que é ele que deixa o jogador cabecear, como depois nesse lance aí do Joelson, em que ele disparatadamente perde a noção de onde está a bola e permite o jogador ficar isolado. Pronto, quer dizer, o empate, não vou dizer que obviamente que é merecido. O Gil fez um grande jogo, o Gil conseguiu implementar o seu jogo e o Sporting não se soube contrariar, não teve armas para contrariar e perde assim 2 pontos. Referências à arbitragem para concluir. A expulsão, tanto aceito como não aceito. Por um lado, temos 2 jogadores que se estão a agarrar e que se viram para a baliza e, obviamente, pronto, percebeu-se que ali o avançado do Gil Vicente aproveita a queda, e não vou dizer que não há agarrão, obviamente que há, mas começa por ser mútuo, e também há o argumento de que ele não tem sequer a bola dominada e que não é considerado um lance para vermelho. Eu tanto aceito como não vou entrar por aí. O que acho que é bastante gritante é a cotovelada que existe no gol do empate, que tinha que ser vista pelo VAR, porque acho que é um lance que não deixa dúvidas a ninguém. Não se vê imediatamente. Eu, por acaso, a melhor repetição que eu vi do lance nem sequer foi da Sport TV durante o jogo, via muito mais tarde, mas é bastante evidente, porque nem sequer é como aquele caso, pronto, lembro-me agora do penalti que o Otamendi sofreu no jogo, na outra jornada, em que o jogador faz um movimento para cabecear e no movimento acerta no Otamendi que está a vir por trás dele. Este nem sequer é o caso, porque o movimento do braço acontece antes de ele sequer se elevar para o cabeceamento. Eu não entendo como é que isto passa despercebido. Mas quem é que estava a agarrar antes, Daniel? Quem é que estava a agarrar o jogador do Gil Vicente? O lance entre Alisson e Carlos Eduardo. Não, do Alisson. Do Alisson. O Alisson não está a agarrá-lo completamente e ele a tentar-se livrar do coisa então, que realmente lhe toca na cara. Cotovelada nele, pronto, mas se calhar era penaltante. Se o está a agarrar... Ele não impediu de cabecear, pelos vistos. Não, impediu, que o outro teve que se libertar. Mas pronto, então vá, libertem-se à cotovelada. Mas, Daniel, tudo bem. eu por acaso gostei aqui de um comentário... Se um jogador leva uma cotovelada, Pronto, quer dizer, exato. tem que haver intervenção.
Eu, por acaso, gostava de que me dissesses de um comentário que tu fizeste sobre a conferência de imprensa do Mourinho. Que influência é que teve neste jogo? Não sei. Porque é que ele tem de que falar do Sporting nas conferências de imprensa? Não, tu dizes isto, ter o Mourinho a fazer antevisão do Ele jogo fez a antevisão. tem os seus resultados. Ele- Explica-te o que é que houve ali que tivesse influência. Olha, para já não sei porque é que as mensagens do WhatsApp têm que vir para aqui, mas então, pronto. então não Ok. respondas no WhatsApp, respondemos aqui. Ok, está bem. Está. Está bem. Então, pronto. Ok, Rui. Está bem. Essa ficou bem, trazer para aqui a mensagem do WhatsApp Então, para uma aqui. mensagem do grupo. Certo. Estavas Está bem. à espera que alguém Mas te respondesse. se eu quiser dizer aqui, no grupo partilhamos coisas, partilhamos piadas. Se eu quiser trazer para aqui, temos trazia. É que o dizer aqui, porque Se há quiser- muitas Mano, o que eu tenho a mensagens no dizer aqui, digo WhatsApp aqui. que gostamos de ver é aqui discutidas. O que é que teve a ver o jogo em si? Porque é que o Mourinho tem que, e continua a referir-se aos jogos dos outros, a fazer o choradinho, e nisto, já que se falou do Mourinho, não ia falar agora, mas já que se falou do Mourinho, Sim, tem é sido importante recorrente, falar-se tem do sido Mourinho, recorrente porque esta o Mourinho, postura desde que dele. Chegou, desculpa interromper-te, Sim, e tu é que força. estás aí a defender isso, mas eu corroboro da tua opinião, que ainda não ouvi, mas é assim, o Mourinho, em todas as conferências de imprensa, com aquela sobranceria, fala de arbitragem. E condiciona, quer queiramos Fala não, de arbitragem, dos erros da arbitragem ou não? dos erros. É o seguinte, eu Fala dos admiro-me, jogos dele, eu fala dos admiro-me, jogos dos eu outros. admiro-me. Não há erros. Não houve erros de arbitragem. Também fala dos deles. Mas também fala Também- dos dele. Ele também A fala questão dos erros essa. dele? Também fala Também dos fala. dele. Fala dos dele, Então, ainda não vi assumir nenhum. qual é o Já ouvi erro? pôr as culpas aos Qual árbitros, é- já ouvi pôr qual as é o culpas lance? aos jogadores. Mas dos erros dele de quem? Dele como Do Mourinho, treinador? do Mourinho, Como sim, treinador? sim, sim. Isso ele dele não fala. Pronto, ok. Para apontar para os outros está tudo bem. Claro. Estávamos Claro. a falar no Não, programa Isso- anterior. Estamos a falar de arbitragem, não estamos a falar de erros de treinadores. Ok, Pronto. está bem, estamos a falar de E arbitragem. por acaso não ia- Mas o Mourinho tenta justificar sempre. É óbvio que houve erros, mas os erros da arbitragem não justificam todos os resultados. Isso que seja Isso é bem outra claro. coisa. Não Até justifica porque nem a qualidade por das exibições, eu, por nem... acaso era para ter feito aqui uma pesquisa do talismã. Neste momento o Benfica tem um talismã, que eu já me calo, que é o minuto 34. cala-te. Não, Não te quando chegar a minha vez de comentar, é que eu entrei aqui. É o minuto 34? O minuto 34. O que é que se passa? Que é talismã para o Benfica. Não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem... Se calhar é o quarto jogo, com o minuto 34 A surge sério? aquele A penalti. sério? É só irmos Olha, ainda não aqui vi já. É quando toca ao ao Pilot despertador. ou Gemini. É quando toca ao Já despertador. vamos ver. Mas eu não ia Exatamente. trazer o Mourinho para a conversa Pronto, já, por mas acaso, fala-me já, mas é uma porque- coisa que obviamente que... Fica já lançado o tema para Sim, a sim, decanada mas que se... também vai selar rápido. Isto com qualquer adepto que vê um treinador adversário que falar do jogo do seu clube, a falar da arbitragem do... Quer Mas o que dizer, é que ele falou sobre o jogo do Gil Vicente, do Sporting? não falou sobre o Gil Vicente, ele falou sobre o Sporting. Ele falou sobre o Sporting e veio já mais uma vez aquela conversa. Se naquele jogo tivesse sido marcado isto, agora estávamos assim. Quer dizer, isto eu pergunto, não, a sério, tu como Benfiquista, Mas isso é influência. isto é... Isso é influenciar isto os é, árbitros. Rui, por favor. Isto é conversa de um treinador do Benfica, de um treinador com o currículo do Mourinho. Sempre foi assim. Isto é Sempre infantilizar os Sempre próprios foi assim. adeptos, Sim, por isso favor. também é Sempre verdade. foi assim, Isso não te ele admires. sempre teve Sempre uma foi assim. postura. Pronto, isto E podia, sobretudo podia-se quando fazer. começou a ter dificuldades em ter resultados. Claro, mas isso é como tudo. Em casa não há pão, todos ralham, ninguém tem Vocês razão. já se Exatamente. esqueceram das conferências de imprensa em Espanha, em Inglaterra, em todo lado, em Itália. Eu acho Porto, que vocês... mesmo no Futebol Clube E no do Porto. Isso Vocês parecem não que é uma faz com que novidade do seja Mourinho. correto. Não faz com que seja correto. Mas Se também voltamos quando era o Sérgio Conceição, em tempos estive no banco, não sei o quê. Eu fui tido. Mas faz com que seja correto ou que seja aceito? Não faz. E isto condensava-se aqui em tudo numa pergunta muito simples, que outro dia estava a assistir a uma conferência de imprensa ou um flash interview, já não me recordo, e a pensar o que é que o Mourinho, com todo o seu currículo, com todos os pergaminhos que traz, com o valor que tem em termos de mediático e o valor monetário, que não será certamente um treinador mal pago, o que é que o Mourinho trouxe ao futebol português?
É um comparativo que já fazemos à frente no jogo do Benfica, no fecho da primeira volta. Ou se realmente acrescentou ou não ao Benfica. Mas antes disso, então, acho que já tinhas terminado a tua análise ao jogo do Sporting. Rui, como é que tu viste este empate? Imagino com bons olhos, claro, frente ao Gil Vicente. O que é que faltou ali ao Sporting para conseguir segurar um resultado ou até mesmo marcar mais? Não, já foi o que aqui falámos algumas vezes. É que o Sporting, contra equipas teoricamente mais fáceis, não abranda. Começa bem, marca cedo e continua sempre em cima do adversário. E sabemos, quando se marca cedo com equipas mais fracas, teoricamente, as coisas são mais fáceis. Quando encontra equipas que, neste caso, este ano, o Gil Vicente, que está em quarto lugar, a dificuldade do Sporting aumenta, porque as equipas fazem pressão, as equipas já são boas equipas, jogam bom futebol e viu-se aqui no Gil Vicente, como também o Daniel disse, que a pressão do Gil Vicente não deixou o Sporting explanar o jogo dele de velocidade, de abertura, com jogadores que realmente estiveram abaixo do caso do Trincão e de outros jogadores que naturalmente não estão sempre na sua melhor forma. O Sporting é evidente que tem tido lesões agora, mas o Benfica também tem lá não sei quantos jogadores a uma data de tempo de baixa e tudo isto acontece em todas as equipas. Não é este nível. O Benfica não tem sido privado de tantos titulares. Então, o Benfica tinha dois titulares naquela, o Manu, entrou o Luca Bacchio, tem lá agora dois jogadores também que não se sabe, o Barreira Cheia também aleijado. Quer dizer, isto vai acontecendo nas equipas, é o desgaste da época. E pronto, e é a quantidade do plantel que efetivamente vem a jogar. Agora, o Sporting efetivamente chega ao minuto 45 e contra a corrente do jogo, porque o resultado, vamos lá dizer, o normal seria um empate ao intervalo. Há aquele lance em profundidade em que o Soares aproveita, porque eu também digo que com dois jogadores a acompanhar, acho que aquela saída do guarda-redes é extemporânea. E é tão extemporânea que ele aproveita e facilmente lhe passa a bola pelo meio das pernas. Mas pronto, isso é aproveitamento e o Sporting ganha o 0. E eu, com o 0, eu digo isto já vai ser difícil, porque o Sporting ali no meio campo consegue aguentar bem as equipas. E depois vem a expulsão do Gonçalo Inácio. É evidente, porque o Gonçalo Inácio por duas vezes mete a mão e atira com ele. O jogador está totalmente... Agora, mas não tinha a bola dominada. Atenção, eu já ouvi até um comentário dizer que a bola batia e ia para o guarda-redes. Claro que foi para o guarda-redes porque ele foi travado. Porque se ele continua a marcha dele, ele dominava a bola que caiu ali praticamente à frente dele. Só não a domina porque está a ser agarrado e puxado. Portanto, eu na expulsão acho que está uma expulsão correta e acho que não há nada a dizer. Já sobre o lance do golo, é tal coisa. É que há determinados lances, e agora os toques e qualquer toque na mão, que o braço seja a meia altura ou que seja no ar, isso entrou em moda e agora fez já quase, como se diz, uma tese que é sempre assim. Ali não, aqueles agarrões na área, e já vamos ver o outro lance de outro jogo, aqueles agarrões na área, se também qualquer dia começam a pegar nisso, porque efetivamente o jogador do Sporting está a agarrá-lo, ele ao tentar livrar-se, vamos lá, dá-lhe efetivamente com o cotovelo na cara. Agora pergunto eu, mas lá está a questão do VAR. Uns têm medo, outros não têm medo, outros veem as coisas de uma maneira, outros veem as coisas de outra. O problema do VAR neste momento no nosso futebol é a dualidade de critérios. Eles já nem sabem quando é que hão de assinalar uma vez, quando é que hão de assinalar na outra, porque não há um critério definido de como é que as coisas são. Porque depois temos ex-árbitros que agora fazem parte da comissão e da captação de novos talentos para a arbitragem, e entre eles próprios cada um diz sua coisa. Portanto, é muito difícil neste momento
estes toques não serem todos penalizados da mesma maneira. Surgiu ali o golo, já poderia ter surgido antes. Aceito que efetivamente lá está. Pronto, dá-lhe com o cotovelo, se assinalasse era bem assinalado, não foi, mas que o Gil Vicente merecia na segunda parte o empate, merecia, porque teve oportunidades claras para isso, teve um guarda-redes que desta vez não teve as mãos de manteiga e acabou o jogo empatado 1-1, que deixou as perspectivas do Benfica para o jogo seguinte, poder pôr outra vez a diferença pontual para o Sporting como estava na jornada anterior e soube bem, pronto. Telmo, o Rui tocou aqui num ponto em que realmente o Sporting contra as 4 equipas dos 5 primeiros lugares perdeu pontos com todas, aliás não ganhou nenhuma ainda. Será um problema mental desta equipa, falta de qualidade? Onde é que vês que estará o grande problema deste Sporting contra equipas grandes? Bom, Pedro, a falta de qualidade do plantel do Sporting afirmo que não. Efetivamente, o Sporting está muito condicionado por lesões e também participação de jogadores na carne. Isto é inquestionável perante um plantel que se afigura curto e recorrendo muito à formação, e também foi aqui dito que foram adiadas algumas substituições, porque olhando para o banco não eram jogadores com uma rotina para jogar naquele jogo. Agora, os 5 primeiros classificados no confronto direto. O que me parece é que o Sporting nestes jogos tem uma flutuação. Ou faz uma boa primeira parte e abdica da segunda, ou vice-versa. É isto que me parece. E o Rui Borges, na conferência... Mas raramente é a segunda parte. Pois, raramente, sim. Baixa sempre. Isto aconteceu no jogo com o Benfica, o Rui Borges até justificou a falta de confiança. E parece-me que o que está aqui na questão psicológica do Sporting é um pouco perante algum estilo de jogo mais pressionante. E também foi aqui dito o seguinte: o Sporting, sempre que tem equipas pela frente que pressionam a saída, a construção de jogo, defesa, meio campo, tem muitas dificuldades. Prontos. Isto dizendo que aqui, sob o meu ponto de vista, o Sporting tem dificuldades perante um adversário que possa estar em campo com a mesma valia e perante uma pressão do adversário. Foi este o caso do Gil Vicente? Foi este o caso. O Gil Vicente, é evidente que o Sporting preparou o jogo, viram as transições de bola. O Gil Vicente em Barcelos é muito difícil, e este ano não é só em Barcelos, mas aquele campo é um campo particularmente difícil. Embora não tenha as medidas, como é evidente, mas tem o público muito em cima, e aquele público também galvaniza muito os jogadores, e o Sporting ali teve uma dificuldade, sobretudo na segunda parte, que poderia ter fechado o jogo com 2-0 e aí acabava. No entanto, as transições de bola, e veja-se o primeiro golo do Sporting, é uma ruptura. Pode fazer o segundo golo logo no início da segunda parte. Exatamente. E acabava ali com o jogo. Mas ali, a partir dali... Mas a partir dali quem dominou foi o Gil Vicente. Mas o Sporting tem uma metodologia de jogo muito interessante, continua a ter. A abertura que é feita é magistral para o Luís Soares, e já é o segundo golo obtido daquela maneira. Já na jornada anterior também tinha havido um passe do Trincão a rasgar e tinha sido obtido um golo de belo efeito. A partir daí, o Sporting tentou controlar o jogo, não foi possível. A expulsão que condiciona muito, efetivamente, porque o Sporting, se já estava com dificuldades em suster a avalanche atacante do Gil Vicente, e o Gil Vicente tem uma característica: meia dúzia de jogadores do Gil Vicente trocam muito bem a bola ao primeiro toque.
e jogam muito em velocidade. E depois outra das características é que o Gil Vicente tanto troca a bola em espaços curtos como em passes longos. E as recepções de bola dos jogadores do Gil Vicente são sempre muito boas, orientadas, e que coloca as defesas, e estávamos aqui a falar dos cruzamentos para o segundo poste vindos do lado direito, coloca sempre as defesas com muitas dificuldades. Portanto, eu devo dizer que o resultado se ajusta. É óbvio que se vê-se na repetição, pronto, que há uma cotovelada sobre o defesa do Sporting. Agora, aqueles agarrões iniciais, quando se estão a marcar os cantos, acontecem sempre. E ele estava a ser agarrado e, para se libertar, mexeu. Agora, voltando um bocadinho atrás, e hoje que estamos a falar bastante de arbitragem, por acaso li assim só umas frases muito curtas de uma entrevista que deu o Fábio Capello, não sei se tiveram a oportunidade de ver. Qualquer coisa. Sim, em que o Fábio Capello diz que enquanto não houver ex-jogadores no VAR, vai continuar a haver, e estou a utilizar uma linguagem soft. Não é aqui. bem isso. Os árbitros não querem. Pronto, eu estava a utilizar aqui uma linguagem soft, que ele diz que enquanto não houver ex-jogadores no VAR, os erros de arbitragem vão continuar. E isto porquê? Porque ele diz que os árbitros não são jogadores de futebol. Não entendem muitos dos movimentos, da intensidade, e isto, quando se começam a formatar os lances e a tipologia de faltas a apitar, começa a transformar-se que um jogador salta a bola e toca, porque ele até fala em concreto na situação de que sempre que há um movimento de impulsão, há necessidade de abrir os braços. Ninguém consegue ter impulsão com os braços fechados. E esta é uma jogada que está tipificada hoje na arbitragem, de que a impulsão, os braços têm que estar junto ao corpo, porque se a bola bater na mão, no braço, no braço, e quando eles saltam à bola como se fossem um gigantório. Exatamente. Há uma probabilidade muito grande de ser assinalado o penalti. Desculpa interromper-te, foi com o Maxi Araújo, em que ele salta uma bola, um lançamento lateral, e ele salta a bola, faz o movimento normal dos braços para projetar o corpo à frente, os braços vão para trás. Isto é biomecânica simples. Precisamente, é normal. São as leis da física. Um jogador por trás que se aproxima para disputar a bola, e ele acerta-lhe com, não sei se com o braço, com o cotovelo, e na altura dizem, tem penalti porque foi imprudente. Mas qual é a imprudência? Quer dizer, eles antes têm que, é como atravessar a rua, têm que olhar para os dois lados, ver se não há ninguém para atravessar. É um pouco assim. Isto chega a roçar o absurdo. O absurdo, exatamente. O absurdo. E era aí que queria chegar o Fábio Capello com a análise dele. Hoje está-se a chegar ao absurdo. Mas também não acho que a questão de jogadores no VAR fosse resolver. Isso depois também não. Trazia outra suspeita. Olha, o jogador jogou ali e agora... Os jogadores são clubistas. Nós temos é que ter melhores árbitros. Só concluir sobre o Sporting. É evidente, o resultado acaba por se figurar um resultado justo, embora o golo seja obtido precedido de falta. Ele é forte a dizer, são uma máfia, os árbitros. Pronto, os árbitros são uma máfia. Ele diz mesmo, se estás aí a ver, são uma máfia. Pronto, eu não ponho as coisas nesses termos, sobretudo até porque o Fábio Capello já não está a treinar, já não está no ativo, e quando não se está no ativo é mais fácil falar. Há ali aquela proteção da classe, parece que se nota que eles não se querem contrariar uns aos outros, não se querem desautorizar uns aos outros. Eu acho, o VAR em essência é um bocado isso, é desautorizar o árbitro, a decisão que ele tomou ou não tomou. Esta questão eu costumo dizer, quantos canais é que nós temos a fazer análise da arbitragem? É nos canais de televisão, é nas rádios, é nos jornais. Televisões são 6. Precisamente, todos comentadores de arbitragem. 6 ou 7. Os mesmos olhos não veem a mesma coisa. E isto quando estamos a ser isentos. Quando estamos a ser isentos, estamos aqui 4 pessoas, se estivermos a olhar ali para uma televisão, e se eu disser, olha, ali no meio daquela multidão que está ali, quantas cabeças é que vês a movimentarem-se?
Cada um tem a sua percepção. Vejo 4, vejo 5, vejo 6. Estás a perceber? E depois é o seguinte, cada um tenta dar a sua justificação técnica que vai para o ridículo. Eu nunca fui árbitro, mas sinceramente... Estamos todos a ver o mesmo e cada um diz uma coisa. Exatamente. É que há árbitros que tentam fazer da sua justificação uma tese e encontrar explicações para dizer é bem anulado o golo ou é bem validado o golo, ou é bem marcada a falta ou é mal marcada a falta. Pronto, já me calei, que acho que já falei demais. E voltando ao Sporting, para terminar com o tema Sporting, Daniel, temos visto então com regularidade este Sporting com algumas dificuldades contra equipas grandes e é principalmente neste ponto exatamente de pressão alta, o Sporting não consegue sair a jogar. Crees que será depois falta de... Sim, essa estatística é inegável agora, nem sempre, quer dizer, o Sporting teve bons resultados, boas exibições nas Champions, onde enfrenta equipas melhores que um Gil Vicente, não é? Eu acho que não se pode ignorar o desfalque que a equipa tem tido nesta fase. Sim, mas isso é agora. Sim. É agora. Nesta fase é impensável negar isso. Por isso já vamos ter o Geni em breve, porque já está Moçambique a perder com a Nigéria. Mas sim, é uma... O que é normal, a perder com a Nigéria, o que é normal. Julgo que sim. Já foi campeão da Cana. Mas quer dizer, contra equipas mais fortes, eu não julgo que porque há sempre esta fragilidade do Sporting. Será que falha do meio campo? Será... É assim, neste jogo em particular eu notei que a nível defensivo andou o Yulman a fazer tudo. Tinha o João Simões ao lado, que é muito bom jogador, muito bom miúdo, ofensivamente. Ele defensivamente notou-se que ele andava aos papéis. E o Yulman andou ali a tapar buracos e a equipa ressentiu-se bastante disso, porque era frequente o Yulman, por exemplo, no meio campo, o Yulman está ligeiramente mais para a direita, o João Simões mais para a esquerda. E o Gil Vicente conseguiu atacar por aquele flanco, os cruzamentos perigosos, aqueles ao segundo posto, era por ali. Porquê? Ele não recuperava, o jogador cruzava à vontade, tinha tempo para olhar, preparar, como foi no caso do golo, tinha tempo para olhar, levantava a cabeça, preparava, tomava o balanço e fazia o cruzamento sem ser pressionado. Perante isto não há tática que resista. Agora, não acho que o Sporting seja inferior às outras equipas do topo. Se há algum bloqueio mental, não me parece. Estamos a falar de uma equipa que foi campeã. Ninguém disse que é inferior. Estamos a falar de uma equipa que foi campeã, que não tem qualquer justificação para ter esses bloqueios. São jogadores que estão habituados aos grandes palcos. Simplesmente acho que tem acontecido. Agora, se há algum motivo para isso, não me parece. Vamos então para o Benfica, que recebeu e venceu o Estoril por 3-1, no jogo em que o Estoril tentou alvejar por diversas vezes a baliza dos encarnados, mas encontrou quase sempre um Turbin inspiradíssimo. Pavlidis então desbloqueou o jogo através de um penalti ao minuto 34, fez o 2-0 ao minuto 45 mais 1, João Carvalho ainda reduziu aos 45 mais 3 e o mesmo Pavlidis fechou as contas ao minuto 80 em resposta a um cruzamento do estreante Lopes Cabral. Rui, 3-1, mas um Benfica que mais uma vez baixou o ritmo de jogo quando ainda estava 2-1. Começa aqui a haver um padrão nesta baixa de ritmo. Crees que será a opção técnica ou até mesmo física ou mental? Só aqui um parênteses, porque esquecemos de fazer aqui um comentário e o Daniel tocou no nome e se calhar o Mourinho aí é capaz de ter um bocado de influência, mas ao contrário, o Yulman, aquele espalhafato todo dentro do campo e não consegue levar um amarelo com os espalhafatos todos que faz. Não levou? Levou, mas foi por falta. Eu estou a dizer na segunda parte que aquilo foi tudo, mas pronto, isso só foi uma parte, já tinha passado. O rapaz é dos jogadores o jogador que vem mais cartões em Portugal, ainda queres mas mais. Se os merece, o que é que queres? Okay. Ele devia ter levado mais. Bem, é um Benfica Estoril, é impune. É um Benfica Estoril, que hoje em dia também, e o meu treinador também já começou também a dizer isto, e eu já estou a alertar aqui os meus colegas para começarem a coisa, também é o meu treinador que diz que já todas as equipas são boas e jogam bem, e o Estoril é uma boa equipa e tudo. E ultimamente o Estoril, que teve ali uma baixa de forma, perdeu ali uns jogos que... Todas as equipas são boas, menos as de arbitragem. Também, essas também não são. E vê-se que não são. E é um Estoril que entrou muito bem no Estádio da Luz, logo com uma primeira oportunidade, uma grande defesa do Turbin,
e depois do jogador a tirar a malha lateral. O Benfica consegue equilibrar o jogo. E o Estoril, sempre que tinha oportunidades, e o Estoril teve mais oportunidades nesta primeira parte, tanto de remate como oportunidades de golo que o Benfica, mas ao minuto 34 temos ali 2 penaltis no mesmo lance, que é tal coisa, aquele agarrão do jogador ao Otamendi, com o árbitro mesmo a olhar para ele, e depois foi preciso vir lá o outro daquela altura e dar-lhe efetivamente com o braço. Pronto. Não há dúvidas nenhumas. Não há dúvidas, é penalti. Eu continuo a dizer, como é que aquele agarrão que está todo abraçado, eles não apitam estas coisas dentro da área, como são lances às vezes de nada no meio campo, e é tudo apitado, e depois dentro da área não fazem o mesmo. Ao minuto 45 mais temos ali um golo extraordinário de um jogador que queria fazer o encosto ao Pavlidis, desequilibrou-se e deixa o Pavlidis liberto para fazer aquele grande chapéu. Depois vêm aquelas paragens, já não sei se é de cérebro, se é mesmo de ordens de não sei de onde, em que o jogador, mesmo em cima do intervalo, sofre aquele golo, e quando se pode ir para o intervalo com 2-0, com um jogo controlado, com 2-0 e vir de uma segunda parte mais calmo, não, vai-se para o intervalo com 2-1, porque são momentos que efetivamente não... Parece que para ali o cérebro e já está 2-0, isto já está aí para o intervalo, mas aquilo só acaba efetivamente quando o árbitro apita. É um resultado lisonjeiro para o Benfica na primeira parte. Não merecia o Estoril ir a perder na primeira parte, face às oportunidades que teve e que foram, como eu já disse, em maior número que as do Benfica. A segunda parte é morna, mas também o Estoril parou. E aí temos, isto é um bocado a versão Mourinho, quando se apanha a ganhar, tentar controlar defensivamente, que eu a defender até tenho aqui umas cartas para distribuir com os outros, e está-se ali sempre no sofrimento. Então para ti isto é uma opção técnica? Para mim acaba por ser, se não é técnica, é algo que é metido na cabeça dos jogadores. Porque não se entende, porque não se ganham jogos com 1-0, não estão jogos ganhos, adquiridamente ganhos com 1-0, nem com 2-1, nem com 3-2. E isto a mim acaba por não entender este tipo de situação. Surge, entrou o novo craque do Benfica, pelo menos deu ali uma vivacidade na velocidade e nas linhas, acaba por fazer o cruzamento e surge o 3-1. Só aí, efetivamente, respirei fundo, porque aos 80 minutos, com 2 golos de diferença, já dei como adquirido, porque o Estoril efetivamente fez um remate em toda a segunda parte, assim também como o Benfica, teve uma outra grande oportunidade, mas surgiu o golo aí. Portanto, este jogo pauta-se pela eficácia do Benfica na primeira parte, e por um jogo mais morno na segunda parte, e a vitória, penso que assenta bem ao Benfica, pelo cômputo e pelos 3-1, considerando eu, como eu dizia, que ao intervalo poderia estar empatado, e o SES, se assim fosse, não sei como seria a segunda parte, se calhar não está a defender, mas é já uma bitola que temos neste Benfica, que depois de estar a ganhar, parece que quer controlar no meio campo a situação. E isso às vezes já aconteceu. Já lá vamos à frente, se querem falar do Mourinho, já aconteceu mais vezes e deram empates. Portanto, foi uma boa vitória no sentido de aproximar-nos mais uma vez do Sporting, e estava à espera que me aproximasse também do Futebol Clube do Porto, mas já lá vamos a esse jogo. Telmo, como é que vês este resultado e como é que vês esta opção de Mourinho de parar um pouco o jogo quando só está a ganhar por uma bola? Ok. Bom, o resultado acaba por ser melhor do que a exibição.
Começo por dizer isto, e era um jogo de alguma expectativa, como o Rui aqui disse, o Estoril tem vindo a melhorar significativamente e até as melhores oportunidades antes do Benfica marcar foram do Estoril. Logo Acho a que primeira, isto, logo a precisamente, portanto, o resultado é um bom resultado para o Benfica. 2-0 seria o resultado ideal na primeira parte, mas o Mourinho vem criticar o golo, a forma como o Benfica se colocou no campo perante o golo do Estoril. Eu devo dizer que, sob o meu ponto de vista, que não concordo. É uma belíssima jogada do Estoril, em velocidade, ao primeiro toque, com uma bola ser atrasada para a entrada da área e um excelente remate. Ele fala é antes. Antes. E ele vem criticar, antes, não sei se ele vem criticar o Sudakov. Pronto. Depois, numa outra situação. Rui, porque ali as movimentações à entrada da área e mesmo dentro da área foram muito boas do Estoril. Não, isso não foram muito boas. Tem uma troca de bola, tem exatamente. Tudo, coisa... Portanto, o Mourinho ali dizer que facilitaram e que não pode acontecer e tudo mais, e isto para responder ali ao Pedro, que a questão do Pedro é muito interessante, esta do Mourinho, quando está a ganhar por tipo que tenta controlar o jogo. Portanto, o que o Mourinho dizia que não pode acontecer é a bola chegar à área e antes tem que haver falta. Começa por aí. E que o golo não devia ter acontecido porque o Sudakov, e o Rui ajudou-me aqui, deveria ter feito falta e a bola nem sequer devia ter chegado à grande área ou à entrada da área do Benfica. Isso é um ponto. Se nós nos virmos, o Mourinho, portanto, já tem uma longa carreira de 20 anos, mais de 20 anos como treinador, ganhou uma Liga dos Campeões a defender pelo Inter de Milão perante o Barcelona. Tantos jogos a defender. Tantos jogos. O Mourinho nunca foi propriamente a equipa com mais... Nunca teve equipas com muitos golos marcados. Ora, e se mas sempre teve as defesas menos batidas. Exatamente, Pedro. A questão passa mesmo por aí. E o Mourinho, a construção de equipas deles, do Mourinho, o que é que ele opta sempre? Por uma defesa muito sólida, com jogadores com grande maturidade e experiência, sempre, e depois com extremos que o Benfica tem essa necessidade e contratou e que já se viu os resultados. Mas o Mourinho é um treinador de contenção. Sim, mas numa Premier League eu creio que até pode fazer sentido, e estou aqui a comentar. Sim, porque Pedro, as equipas estão muito mais equilibradas e mesmo nas Champions. Agora, numa Liga Portuguesa em que há uma diferença qualitativa até grande, sim, até que ponto será que faz sentido? Não faz, Pedro, não faz, e o Rui disse aqui, o Mourinho já foi surpreendido, e se repararmos, o Benfica, e volta-se aqui a repetir a situação, o Benfica tem 4 empates, e os 4 empates que tem são com o Mourinho. Ok? Portanto, isto mostra que lá está a tal situação. O Rui aqui disse, o Mourinho está a ganhar por e tenta controlar o jogo, defender o jogo. E depois, outra situação. Quantas faltas é que fez o Benfica neste jogo? É que o Benfica controla muito o jogo também com recurso à falta. Também é preciso não esquecer isto. Portanto, vamos ver se o Mourinho traz um futebol mais aliciante. Agora isto, eu sou suspeito de falar do Benfica e não me cabe a mim fazer esta análise. Agora, o Mourinho, como já foi dito aqui, ainda não trouxe nada de novo. Mas é para falar do Mourinho já? Não. Ainda não trouxe nada de novo. Foi uma boa vitória. O Pavlidis está num grande momento de forma. O Pavlidis está a resolver as dificuldades e o minuto 34 realmente começa a ser talismã, aquele penalti desbloqueador. É que, se repararmos, as vitórias do Benfica têm sido alicerçadas todas com justiça. No penalti. Mas, olha alguns lá, duvidosos. Houve um jogo com o Famalicão que foi no minuto 34. O resto não houve mais nenhum. Mas já é o segundo. Vê lá. Eu por acaso fui aqui ao Gemini. E o Gemini por acaso só me deu. Não, mas eu tirei-lhe o som. Estás a perceber? Foi só. E o Gemini diz que vem sendo recorrente. E depois até me fez aqui uma estatística que eu já não quis ir. Estamos a falar desta época, mas havia mais 3
jogos ao minuto 34. Daniel, Ok. como é que tu vês isto? E também crees que o jogo da equipa de Mourinho é para melhorar ou vai ser mesmo, ou é este mesmo modelo? Não acho não é nesta fase da carreira do Mourinho que ele vai se tornar um treinador ofensivo, que ele se vai treinar aquele treinador com futebol empolgante. Ele sempre foi treinador resultadista e acho que não é agora que vai mudar, por muito que isso se torne irritante para os adeptos da equipa, que querem que, pronto, marca ao segundo, quer que vão ao terceiro e tudo e afora, mas não é esse tipo de treinador que ele é. O resultado é um pouco enganador, que acho que a margem mínima era muito mais justificada aqui. O Estoril é uma equipa muito bem organizada, tem ali excelentes jogadores, tem muito bons jogadores no meio campo, o João Carvalho que marcou o golo, o Walsgrove que é um excelente jogador, tem um excelente treinador, gosto muito deste escocês, que tem... Fala bem português. Que é quase Fala muito bem Fala bem português, português, sim, mas nota-se que Temos um que vai à frente, mas tem não uma, fala português. tem uma integridade... Mas agora vai-se embora. Tem uma integridade, nota-se que tem uma boa postura a falar, que é sério, é daqueles que nota-se quando está a falar que não está assim a mandar frases feitas nem coisas para encher, e eu gosto muito da postura dele. Pronto, o resto já tudo foi dito, quer dizer, o Benfica chega à vantagem, chega aos 2-0, o Estoril com muito mérito, acho que é mais mérito do Estoril O do segundo que golo é magnífico do Pavlidis, a abertura também é magnífica. Sim, não, estava a falar do gol do Estoril, que é mais mérito do Estoril do que propriamente de mérito do Benfica, porque o adversário também tem mérito. Claro, ele também... Mas foi aquilo que eu disse aqui. Sim, exatamente. O mérito é do Estoril. Exatamente. Quer dizer, não há assim como mérito... disse contra o Gil Vicente teve excelente mérito a aproveitar as debilidades do Sporting, fazer a pressão alta e fê-lo na perfeição. O adversário também joga. E pronto, de resto, acaba não ser muito a dizer. 3 golos do Pavlidis, mais um penalti para a sua conta, bem assinalado. Aqui 2 pontos únicos de arbitragem, um sem grande importância, mas que revela ali um bocadinho uma questão comportamental. Voltei a ver durante o jogo ali um episódio, mais uma simulação do Prestiani, sem importância, que foi uma coisa a meio campo, mas que fez-me lembrar aquela do jogo com o Farense para a Taça, em que há um jogador do Estoril que lhe põe a mão no braço e empurra e ele atira-se para trás agarrado à cara, e eu digo, isto já é quase um espasmo, já é quase um impulso. Tínhamos cá falado da semana passada. Não fiques na defensiva, Rui. Isto é uma coisa que todos veem. Concordo em absoluto. Sim. Mas porquê que os árbitros não veem que é uma simulação e não mostram logo amarelo? Porque é que há coisas ele do neste caso já árbitro tinha a ver. marcado uma falta. Ele faz uma falta e depois a seguir há esse Por lance. amor de Deus, Mas há simulações que são ridículas. Sim, mas eu depois falei estão nisto parados, porque... o árbitro para o jogo e eles levantam-se, era logo amarelo. Eu falo nisto Nem porque mais. para mim Nessas jogadas, nem mais. é uma falta de inteligência do jogador, que é uma coisa, porque se acaba por ser um lance que até decide alguma coisa que é passível de ser analisado pelo VAR. Quer dizer, as câmaras estão lá, os jogos têm transmissão por dezenas e dezenas de câmaras completamente de acordo sobre e vemos isso. estes Os árbitros lances. é que têm a Pronto. culpa, mas E não. eu lembrei-me do Prestiani porque já é um jogador que tem uma tendência para isto, e depois tem aquele temperamento argentino que é tudo menos amigável. E depois também não posso deixar de referir aos 3 minutos, há um lance que o Dedic podia ter vindo para a rua, que há um jogador que faz falta, obstrução por ele, e ele reage à obstrução dando-lhe um pontapé aos 3 minutos. Não era penalti, porque primeiro há uma falta por obstrução, mas ele reage à obstrução dando um penalti no jogador. Eu vejo Dando ele põe as mãos, atira. É Dá-lhe uma um pontapé. atitude imprudente que não tem noção. Agora, É imprudente como a cotovelada sobre o Alisson. Também não vejo ali O pontapé não Podemos mostrar o vídeo a seguir. Podemos mostrar o vídeo a seguir, se quiseres. Mas pronto, só para concluir, a vitória do Benfica esta semana não há comunicado, por isso está tudo bem. E sobre o Mourinho, posso falar? Vamos ao Porto, que já temos 8 minutos para terminar. Ontem, domingo, o Porto foi aos Açores de fronte ao Santa Clara, num jogo muito complicado de parte a parte. Na primeira parte houve apenas um verdadeiro lance de perigo, já para lá dos 45, através de William Gomes, que após lance individual viu o remate ser defendido por Gabriel Batista. O mesmo Gabriel Batista que pouco depois do início da segunda parte, ao minuto 49, entregou literalmente a bola a Samu, que com a baliza aberta fez o 1-0, que acabaria mesmo por ser o resultado final. Telmo 1-0 num jogo aparentemente complicado, mas a verdade é que o Porto é mais um jogo em que não permite um único remate à baliza e
prova um pouco do porquê de fechar a primeira volta do campeonato com apenas 4 golos sofridos. Onde é que está o segredo deste Porto com tão poucos golos sofridos e tão poucas oportunidades concedidas? É a equipa num todo? São os centrais? Pedro, eu diria que é a equipa num todo, a coesão. É evidente que o setor defensivo melhorou significativamente. Aqueles 2 centrais polacos Telmo, desculpa, mas também piorar não podia, em relação à época passada. Pronto, eu por acaso também vi alguns um comentário desses que não podia. É óbvio que sim, mas os 2 centrais polacos são uma fortificação à frente do Diogo Costa. E depois também melhorámos muito nos laterais, tanto no direito como no esquerdo, embora o Alberto Costa não esteja a ser regular. Ontem também teve que sair o lateral esquerdo do Francisco Moura, teve que sair. No entanto, a coesão da equipa está no seu todo e está naquele sueco dinamarquês, que efetivamente é um jogador. Ainda ontem, exatamente, estive a apreciar. Ele estava numa jogada de ataque. Entretanto, há um contra-ataque rápido. Era bom porque isto fez-me lembrar outra jogada, um speed que fez uma vez o Pepe, em que veio a correr num jogo da seleção, ainda veio recuperar a bola. Ele está no ataque, o Fred Holt, exatamente, está no ataque. Há uma transição rapidíssima, isto já quase a terminar o jogo, porque o Porto teve muitas dificuldades, ali por volta do minuto 90, salvo erro, e é ele que está na defesa a fazer o corte. Isto foi impressionante o corte. Pronto, é evidente que o Varela sempre a melhorar significativamente, é aquele jogador que não dá nas vistas, mas que tem sido muito importante a jogar como trinco, e é a coesão toda da equipa. 4 golos sofridos em 17 jornadas, eu creio que é um bom score e se calhar é mais um recorde que se bateu da Liga Portuguesa. Agora, o segredo está naquele futebol que já não tem o brilhantismo que tinha no início, nas primeiras 5, 6, havia outro folgo, não é? Outro folgo, é evidente. Agora, se repararmos no jogo do Porto, e isto é que tem mantido aqueles resultados escassos de 1-0, se repararem, também podem ir ver a estatística. O Porto tem uma série de resultados a 1-0. Está na coesão de toda a equipa e naquele pressing que eles fazem logo. E se repararem, normalmente o jogador que tem a bola do adversário tem 2 jogadores do Porto de volta dele. E se ele se desenvencilhar dos 2 jogadores, tem um terceiro logo a fazer a cobertura. Agora, é assim, efetivamente, é a equipa toda, é a coesão, é o querer, é muita concentração, atenção. E foi que definiu este jogo, no fundo, não é? Contra o Santa Clara nos Açores. Eu digo-te muito rápido, toda a gente diz que o Porto tem estrelinhas, está com a estrelinha. Eu costumo dizer, as estrelinhas procuram-se e o sucesso não cai do chão. Mas é preciso estar no sítio certo, à hora certa. É uma estrela cadente. Esta estrela não é com o diminutivo, é com o aumentativo. No sítio certo, à hora certa, para se conquistarem os resultados. Não é o primeiro golo que é obtido, isto lá está, é resultado de um bom posicionamento dos jogadores do Porto em campo. É o segundo golo, É mérito. É mérito. Epá, o Samu podia estar no meio campo para cortar a bola de cabeça. É um mérito do Samu. É um mérito porque foi o William Gomes, salvo erro, que em Tondela marcou um golo também assim. Também o guarda-redes do Tondela a repor a bola com o pé faz um passe para o William Gomes. Portanto, isto é posicionamento, isto é trabalhado, isto é mérito. Ontem foi um jogo dificílimo para o Porto. Dificílimo. E aqueles últimos minutos
minuto 90, 91, 92, aqueles cruzamentos para a área. Aliás, só há uma defesa apertada do Diogo Costa, que é aquela defesa que ele sai com punhos a punhos e a bola vai parar a um jogador do Santa Clara que depois manda um balão para as estrelas. Portanto, é só isso. Acaba por ser um resultado curto, não é de sorte. A sorte procura-se e pronto, e é uma vitória justíssima porque o Santa Clara também não apresentou argumentos em campo. Daniel, um jogo assim sem grandes lances, mas depois daquele meteorito ficou resolvido. Um jogo... Só aqui uma parte, se quiserem falar de arbitragem, depois estejam à vontade. Um jogo... Brevemente, foi um jogo fraco, poucas ocasiões, pouco jogo, e que quer dizer, quando o Porto tinha ali aquela incapacidade ofensiva porque não estava a criar, não estava a ter jogo ofensivo em grande volume, quando se perspectivava ali uma segunda parte até de alguma luta, de algum trabalho, cai um gol do céu, porque é literalmente isso, caiu-lhe do céu, caiu-lhe nos pés, sem que, neste caso eu não consigo concordar com o Telmo a dizer que é mérito, porque o demérito foi da luva do guarda-redes que deixou escorregar a bola para o pé do Samu e pronto, e foi. E o Samu teve mérito que estava lá. O Samu ainda deve ter tremido com medo de falhar aquilo. Não, foi de primeira. Eu até me assustei como é que ele remata de primeira. Aquilo é anedótico. Mas não tinha. E pronto, de resto era uma deslocação que se antevia difícil, porque é sempre difícil ir ao campo do Santa Clara, ainda mais se estiver mau tempo. Estava relativamente bom tempo, ajudou. Não estava por aí além, mas se estiver mau tempo é complicado, porque aquilo transforma-se num batatal. Mas o Porto consegue trazer os 3 pontos graças ali a uma grande... Gabriela. O Pensador. Já não foi prenda de Natal, ainda não foi prenda de Reis, foi assim um intermédio, um presentinho. O guarda-redes que até esteve bem durante o encontro. Precisamente. Esteve bem. Então que bolas é que lá foram? Sempre foi assim. Os guarda-redes, quando os guarda-redes falham, nota-se logo. Até podem fazer 20 defesas se derem um mérito. Acreditar, é assim, os golos acontecem porque os jogadores acreditam no erro do adversário. Não estejas a brincar. Não estejas a brincar, porque andarmos a pôr aquele guarda-redes é anedótico, aquilo é uma coisa caricata, porque ele até o gesto para pôr a bola no jogador que está do lado esquerdo, que eu penso que era para ele, que era o que estava aberto, é totalmente contrário, ele faz para baixo. Ele faz para baixo. Ele é um bom lance para configurar, para fazermos umas compilações cómicas. Vamos ver onde é que ele vai parar para o próximo clube. Faz a ponte já para a tua opinião muito sucintamente. É só raro. Isto foi um jogo, efetivamente. Eu só vejo aqui 0 remates, 0 oportunidades, 0 coisa. O Porto teve uma oportunidade ao acabar a primeira parte, ao minuto 47, de um falhanço do esquerdo que vai lá de carrinho e passa e poderia ter dado ali o golo, andou para ali a bater em muitas pernas. Foi a única jogada que eu digo que poderia, com cabeça, meio e fim. Eu ponho aqui aos 11 minutos, aquilo é expulsão. Primeiro, vou dar 2 razões. É um bufetão na cara do adversário, que é logo expulsão, que aquilo não é de ânimo leve que o faz. Por esse motivo. Até mesmo outro, eu vou-te colocar nesta situação. Os jogadores estão aí a uns 15 metros da linha de meio campo, para a frente, a caminho da baliza. Os outros estão todos atrás da linha de meio campo. Portanto, se ele não faz aquilo, vamos agora, a única coisa que dizem é que tem que estar sobre o lado direito do só que ataque, a questão junto é à que a linha distância lateral. é tão grande, entre os jogadores e ele dava tempo de se pôr em posição. Portanto, mas pelo aquele bufetão, para mim tem que ser expulsão aquilo. Rui, não vou dizer que não. Portanto, e se era expulso, talvez, pronto, hoje o Porto não estivesse exatamente na posição em que está de vantagem. Há qualquer coisa que se passa nos Açores. Há ali qualquer coisa, não sei se é... sabes que acho que o Farioli... Mas rapidamente, Rui, não, eu vou-te só dizer, a questão dos Açores, realmente, primeiro são os ventos, que nos Açores tanto sopra com muita intensidade como com pouca intensidade. Depois são as marés.
E acho que o Farioli disse que aquilo poderiam fazer 4 estações do ano durante os 90 minutos. Portanto, as condições climatéricas influenciam o estado anímico. É o anticiclone. É o anticiclone. Portanto, Eu acho graça aqui uma certa coerência agora aqui a facada ao Rui, porque quer dizer, neste caso o bufetão é motivo para expulsão. No caso do Dedic, o pontapé não é motivo. Não, mas eu não no caso do Alisson, o agarrão do Alisson invalida a cotovelada. Mas no caso do Gonçalo Inácio, o agarrão mútuo não invalida a expulsão. É conforme dá jeito. Daniel, não dá jeito. E vou-te explicar, porque eu explico. O bufetão é de propositado. O outro livrar-se de um jogador é um toque. Agora eu disse que eu não vi pontapé nenhum do Dedic. Não vi pontapé nenhum. E no entanto ele acontece. Ele vai para fazer falta. Ele vai, entra... para fazer falta. Depois acertem mesmo a sério. Vamos só muito rapidamente àquilo que vocês acham que vai acontecer, porque durante esta semana vai-se jogar a Final Four da Taça da Liga. O Sporting vai defrontar esta terça-feira o Vitória, às 8 da noite. O Benfica defronta o Braga no dia 7, o dia seguinte, quarta-feira, também às 8 horas. E depois a final joga-se no dia 10, sábado. Quais é que são os vossos prognósticos para aquilo que vai acontecer na Final Four? Começo por ti, Rui. 2 linhas, o que é que crees que vai acontecer? E já agora só se influencia este dia a mais que vai haver de descanso no caso do resultado do jogo do Vitória com o Sporting em relação ao Benfica e ao Braga, que jogam no dia depois. A final é domingo, não é? Não, a final é no sábado, no dia 10. É no sábado? É no sábado, sim. Isso, quinta, sexta, sábado, são 72 horas. São 72 horas, pode fazer Sporting precisa mais descanso, estão mais cansados. Os Sporting estão muito cansados, têm muitos lesionados. Ou o Braga, ou o Braga não, ou o Guimarães. Ou a equipa de Guimarães. Não, em relação ao jogo do Sporting, com o Guimarães, pelo que se tem visto do Guimarães, tem passado dificuldades ultimamente. Portanto, o Sporting irá ganhar. Eu não sei se estes jogadores que vão ficar de fora do Sporting se cumprem na Liga. Liga é igual. Por quinto amarelo é na Liga. Cumprem na Liga, na Taça da Liga não. Gonçalo Inácio cumpre já não. Isso porque são jogos organizados pela Liga. Sim, com a Federação é cal e uma diferença. Sim, não, acho que no caso do vermelho direto castigos, fica já de fora neste. No caso do vermelho direto acho que fica já de fora neste, no Gonçalo Inácio. Porque o Sporting só tem o central disponível para o jogo, que é o Quaresma. Pois. Okay. Mas de qualquer maneira eu vejo o jogo do Sporting em comparação com o do Benfica mais facilitado. O Braga, pronto, é o jogo do Braga, vamos ver, é uma equipa, o Benfica teve o empate que teve com o Braga, e depois a final, claro, com um dia de diferença, vamos lá ver, se não houver prolongamentos, isto e aquilo, acaba sempre por ser mais um dia de descanso. Mas pronto, não é por aí, quando as equipas vão a uma final, isto não esquecem por completo e têm que esquecer mesmo mais 24 horas de descanso ou não. Telmo, de fora, como é que achas que isto vai acontecer? Muito rapidamente, gostava de ver uma final minhota e com isto entre o Braga e o Vitória de Guimarães. Seria muito interessante para a projeção da Taça da Liga. E crees que é o que vai acontecer? Não. Acho que a final da Taça vai ser Benfica Sporting. Certinho. Daniel? Acho que vai ser um jogo difícil. Eu não estou assim tão descansado como aqui o Rui deixou antever, porque acho que o Sporting vai ter dificuldades. Para já são jogos diferentes, é um jogo a eliminar, não é um jogo de campeonato, e o Sporting está mais desfalcado do que estava quando jogou com a Vitória para o campeonato. Por isso, não antevejo um resultado, como foi o 4-1 em Guimarães, não antevejo um resultado tão fácil. Acredito na vitória, óbvio que sim, porque acho que o Sporting tem a obrigação de garantir a final. E mais um tema de 2 minutos, e é um tema que afeta os portugueses, os portugueses relativamente ao futebol. Quem é que vai para o Chelsea? Para o Chelsea, não para o United. A questão é exatamente a demissão de Ruben Amorim do Manchester United. Daniel, começo por ti. O que é que tens a dizer sobre a demissão de Ruben Amorim? Concordas, não concordas? Teve pouco tempo. Não tenho que concordar, nem que deixar de concordar. Para já, assim, e voltando atrás ao filme, eu acho que ele tomou uma má opção, sair quando sair, e ir para onde ir. Percebo a argumentação dele, acho que tinha feito a época até ao fim no Sporting, fazia história, saía em grande, escolhia o clube.
ele percebe a argumentação de ser um clube que está na modo baixo e que ele pode ajudar a reerguer, que ele pode construir à sua maneira. A questão é que é o United. O United, aquilo é um saco de gatos que não permite que ele tenha essa autoridade, se calhar, toda que ele queria ter. Daí as bocas na outra conferência de imprensa. Porque por muitos fatores os resultados têm sido uma miséria. O United não é com esta demissão que vai melhorar. O United, a minha antevisão é que tenha pelo menos para aí uns 10 anos, no mínimo, pela frente, em que aquilo vai continuar a ser um cemitério de treinadores e um interposto de entrada e saída de jogadores. Há aqui uma ansiedade muito grande em querer resultados a curto prazo, não é? Sim, mas não se consolida. Porque se formos ver, o United não está mal classificado. Não se cria uma base para isso acontecer. E ainda indo mais atrás, eu lembro-me do que disse o Ronaldo quando esteve lá pela segunda vez e saiu, porque as indiretas que ele deixam de ver isto mesmo, que é que aquilo é um caos lá dentro, aquilo é como eu disse, é um saco de gatos, aquele clube, e quando assim é muito difícil crescer. Agora o Amorim, sim, quer dizer, muito tempo teve lá ele, sinceramente. Rui. Não, ele a primeira notícia é mais um empate do Rubem Amorim e é despedido, mas é totalmente mentira. E basta dizer que o Rubem Amorim, com a equipa que lá tem, com os jogadores todos que andam na cana, com os jogadores lesionados, está em quinto lugar. Está em quinto lugar. O problema do Amorim foi logo desde a entrada. Quem o despediu foi o Gary Neville. Ele disse-o na conferência de imprensa, se houver muitos Gary Neville, toda a gente fala mas naquele clube. Mas o problema é que há muitos, lá está. Não, há muitos ex-jogadores, todos a mandar abaixo constantemente. Todos a cascar. O Rui Ferdinand, são jogadores que foram jogadores, mas como treinadores são incompetentes porque não estão em lado nenhum, mas gostam de falar dos outros. Eu gostava de os lá ver orientar esta equipa. E muitos deles, com renome e não sei o quê, como Frank Lampard, que agora anda na Premiership, exatamente, ou ainda mais abaixo. Terceira divisão. Todos criticam, todos dizem mal. E o Rubem Amorim não se cala e manda-os todos para aquela parte de não sei de onde, a todos. E então tiveram que o despedir. Prontos, agora vão ter que lhe pagar. Contrato válido até agosto. Agora vou dar aqui uma 2017. bicada. Vamos ver se o Farioli sair para o Chelsea, se o Mourinho for para o Porto, podemos ir buscar o Rubem Amorim. Talvez seja assim uma história. E o Mourinho vai para onde? O Mourinho vai para o Porto. Vai para o Porto. Telmo, relativamente ao despedimento de Rubem Amorim, muito sucintamente também. Muito rapidamente, eu acho que Rubem Amorim estava a fazer um excelente campeonato. Quinto lugar, com um clube a ferver, porque nem todos os clubes, e estamos a falar do Manchester United, uma SAD com capitais americanos, com uma gestão meramente comercial do futebol, totalmente, do futebol e não desportiva, o entreposto de jogadores, e nem todos os clubes têm a capacidade, e aqui mais uma vez realçar o grande trabalho de André Vilas-Boas no Porto. O ano passado tivemos aquela época, poderia ser um cemitério de treinadores, poderia não haver capacidade de investimento, não somos o Manchester, e a equipa estabilizou. Rubem Amorim efetivamente foi contra aqueles que eram os grandes ídolos da década de 90 do Manchester United. Do Manchester nestas épocas todas? O Bruno Fernandes. E quem é que esses mesmos comentadores deitam o Bruno Fernandes sempre abaixo? Sempre abaixo. Exatamente. Portanto, grande mérito para o Rubem Amorim, continua a ser um grande treinador, arrumou muito a casa do Manchester, é inquestionável, e acho que o Rubem Amorim terá outra equipa na Premier League. E teve aquilo que chamamos... E poderá ser para o Chelsea, porque o Farioli hoje vai falar às 21 horas, aconselho-vos a ver, em sinal aberto num canal desportivo. E o Farioli está de corpo e alma então, no Futebol Clube do Porto. Queria-se ir a meter no Chelsea agora. É para lá o Amorim. Muito bem. Obrigado a todos por terem estado desse lado. Agradecer também ao Telmo, ao Daniel e ao Rui por terem estado presentes. A reposição do programa é amanhã, terça-feira, às 10 horas. Até para a semana e votos de um bom ano.